Bom, então vamos lá. Vamos falar do livre-arbítrio. A vida harmônica em sociedade, ela impõe limites ao comportamento humano, de forma que o exercício do livre-arbítrio ele deve ser praticado segundo os princípios da ética e da moral e das noções de vontade, liberdade e determinismos humanos. Pois entre o querer e o fazer há uma efetiva distância que deve se pesar o que é certo ou errado, tendo em vista que essa liberdade do indivíduo ela termina quando começa a do próximo. Então se inscreva aqui, deixe seu like e vamos lá. Fazer ao outro que gostaríamos que este nos fizesse é regra universal da conduta e de um relacionamento humano. E é ensinada por Jesus, que está lá em Mateus 7. A doutrina espírita ela considera que o livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer um esforço para vir a ser, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Segundo o dicionário Howes da língua portuguesa, livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, de escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. A liberdade de agir ela está condicionada, portanto, à vontade. E tudo indica que a expressão livre-arbítrio ela foi utilizada pela primeira vez por Santo Agostinho, de 354 a 430. Mas desde os tempos mais remotos, o livre-arbítrio ele constitui objeto de análise, de debates, transformando-se em questão central na história da filosofia e na história da ciência, pois o conceito de livre-arbítrio ele tem implicações religiosas, morais, psicológicas e científicas. Por exemplo, no domínio religioso, o livre-arbítrio ele pode implicar que uma divindade onipotente ela não impõe o seu poder sobre a vontade e as escolhas individuais. E em ética, o livre-arbítrio ele pode implicar que os indivíduos eles possam ser considerados moralmente responsáveis pelas suas ações. E em psicologia, ele implica que a mente controla certas ações do corpo. Para a doutrina espírita, o livre-arbítrio ele está necessariamente relacionado a uma questão de evolução e de responsabilidade individual. Ora, o desenvolvimento do livre-arbítrio ele acompanha o da inteligência e ele aumenta essa responsabilidade dos atos. Entretanto, acrescento os espíritos orientadores para que as ações humanas
elas sejam consideradas benéficas, ela não basta o desenvolvimento da inteligência. É necessário que esta seja acompanhada do progresso moral. E o progresso completo ele constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só vão atingir gradualmente. Entretanto, o senso moral não se houver desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. A moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. A vida em sociedade, ela impõe restrições normais ao amplo exercício do livre-arbítrio. Considerando-se os conceitos de liberdade com ética e liberdade com moral. A primeira, ela diz respeito à autonomia de agir em função do que se quer e do que o outro espera que se faça. A segunda, ela indica agir no bem, que pode ser expressa nesta regra, conhecida como regra de ouro, anunciada pelo Cristo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei a vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essas são palavras do Cristo. E regra que, segundo os espíritos superiores, pode ser também assim expressa. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo. E eles falam nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. O homem, ele encontra nesse princípio uma regra universal de conduta, mesmo para suas menores ações. E a vida em sociedade, ela é uma conquista evolutiva da humanidade. Mas a melhoria das relações pessoais que conduz à vivência harmônica e solidária, ela fundamenta-se em princípios universal, aceitos, especificados pela ética e pela moral. Sem muitas especulações filosóficas, nós podemos afirmar que ética é a parte da filosofia que estuda os princípios que motivam, que distorcem, que disciplinam ou orientam o comportamento humano. Nós vamos ver, a palavra moral, ela se refere aos bons costumes, princípios ou base do conhecimento, a partir dos quais são estabelecidos os códigos de conduta ética humana, na família, na sociedade e no trabalho. Na verdade, ambos os termos, eles estão intrinsecamente correlacionados, uma vez que não se pode supor que uma conduta ética sem uma base moral que a sustente e que lhe dê validade, é que nesse sentido Santo Agostinho definia como livre-arbítrio
como a faculdade da razão e da vontade por meio do qual é escolhido o homem mediante o auxílio da graça e o mal pela ausência desta. No sentido genérico, nós podemos afirmar que há liberdade individual quando a pessoa pensa e age por si mesma, por decisão própria. Contudo, quando se considera os valores éticos e morais, nós percebemos que o homem tem liberdade relativa, não absoluta, porque o limite da manifestação dessa vontade individual, ela se encerra quando começa a liberdade alheia. Isso é uma regrinha que a gente aprendia na escola. Então a doutrina espírita, por sua vez, ela considera que nada acontece sem que Deus saiba. Mas não significa que há um controle divino absoluto que impede a manifestação da vontade do homem. Na verdade, Deus dá ao espírito essa liberdade de escolha, deixando-lhe a responsabilidade de seus atos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. E ainda segundo a doutrina espírita, o homem ele desenvolve sua capacidade de fazer escolhas mais acertadas, de saber utilizar corretamente o livre-arbítrio à medida que ele evolui espiritualmente, pela aquisição de conhecimento e de moralidade. E nestas condições aprende a distinguir entre o bem e o mal. E ao analisar a questão do livre-arbítrio, Bezerra de Menezes, um espírito muito evoluído, escreveu quando ainda se encontrava aqui encarnado: é, pois, a liberdade a condição essencial da perfectibilidade humana e pela perfectibilidade da grandeza, da glória e da felicidade dos espíritos que constitui a humanidade. Sendo assim, compreende-se que a liberdade é um meio pelo qual o homem ele realiza o seu destino. E que, se o Senhor tivesse repartido desigualmente esse meio aos seus filhos, ele não teria feito partilha justa, o que repugna a ideia da perfeição infinita. Então o progresso humano ele é infinito e, portanto, a humana liberdade não tem limites, porque ela não há progresso sem liberdade. E para realizar esse progresso que mal ensaiamos na Terra, desculpe o barulho, a vida da Terra é insuficiente e Deus nos concedeu o tempo na eternidade, tanto quanto cada um de nós precisamos e quisermos. O livre-arbítrio, a livre vontade do Espírito, exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Porque escolhendo tal família, certo meio social, ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam
mas também compreende igualmente a necessidade destas provações para desenvolver suas qualidades, curar seus defeitos, despir dos seus preconceitos e dos seus vícios. Então, essa é a importância do livre-arbítrio que todos nós precisamos entender. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.